Começa agora o Gabinete de Guerra das Manhãs 360. À segunda contamos com a análise do historiador e investigador Bruno Cardoso Reis. Olá Bruno, bom dia. Olá, bom dia. Muito bom dia. Não há sobreviventes da queda do helicóptero onde seguia o Presidente e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão. Bruno, podemos falar de atentado? O líder do Senado americano diz que não há indícios que apontem para isso. Podemos dizer que é cedo demais para excluir todas as hipóteses. Sim, é sempre prudente, no fundo, aguardar por mais informação quando temos um acidente envolvendo, nomeadamente, uma personalidade eminente, um líder político, etc., ainda mais. Também é verdade que mesmo quando, depois todos os indícios apontam para um acidente, muitas vezes surgem rumores, enfim, de que terá sido um atentado. E é verdade que realmente no Médio Oriente, como sabemos, os níveis de violência são muito elevados, o número de atentados é muito grande. O Irão é um país que é muito ativo também na região, não é? Muitas vezes promovendo grupos armados, etc. Portanto, também fez muitos inimigos. O próprio regime internamente também tem muitos inimigos. Portanto, ainda recentemente tivemos um atentado do Daesh, que provocou mais de 100 mortos. Portanto, é provavelmente inevitável que surjam rumores desse tipo, mas para já tudo parece indicar que realmente a causa mais provável seja a questão do mau tempo, e também as próprias autoridades iranianas também para já não falaram noutros termos. Portanto, eu diria, para já tudo aponta que seja realmente um acidente provocado pelo mau tempo, eventualmente também por o facto do Irão há muito tempo que é sancionado e, portanto, muitas vezes haver problemas com a sua aviação, não é? Helicópteros e aviões muitas vezes caem, ou também problemas de manutenção, mas portanto para já não temos nenhuma informação que aponte para atentado, mas enfim, que tal como colocaste a questão, vamos ter de dizer, não é? Que ela se coloque e como eu digo, de facto abundam as teorias da conspiração no Médio Oriente e às vezes até se percebe que algumas delas não são teorias, houve mesmo conspiração ou atentado, mas para já nada aponta nesse sentido. E agora, Bruno, qual vai ser o impacto da morte do líder iraniano no Médio Oriente e também no conflito em Gaza, tendo em conta a relação do Irão com Israel? Bem, é pouco provável que haja algum tipo de mudança importante, seja na política interna, seja na política externa. Eu diria que eventualmente algum impacto haverá até na política interna, já podemos falar nisso, mas na política externa não creio, porque realmente as grandes decisões, por exemplo, apoiar ou não apoiar grupos armados como o Hamas, a posição a tomar em relação a Israel, tudo isso é decidido no Irão não pelo presidente, mas pelo guia supremo, pelo Ayatollah Ali Khamenei, que sucedeu ao Ayatollah Khomeini em 1989. Portanto, no fundo, o líder político-religioso, ou religioso e político deste regime teocrático, não é, um pouco peculiar do Irão, em que o presidente não é realmente o chefe máximo, digamos assim, do Estado e do regime. É esta figura, digamos, religiosa, cuja legitimidade de base é religiosa, que é o guia supremo. Portanto, aí não é previsível que haja grandes alterações. O presidente representava a linha dura. É verdade, enfim, daí eu falar na questão do impacto interno, é verdade que à partida terá de haver eleições daqui a 50 dias, de acordo com a Constituição, mas não é muito previsível. E quem pode suceder a Ebrahim Raisi? Pronto, aí a questão é, não em termos do nome não é claro ainda, será certamente alguém escolhido pelo guia supremo, por Ali Khamenei, que tem reforçado muito o controle sobre o sistema político, sobre o sistema eleitoral. As eleições em que Raisi foi eleito foram aquelas com menos participação, com maior abstenção da história do regime, desde 1979. Menos de 50% das pessoas votaram. Portanto, foi uma queda de 25% na percentagem de votantes. E se anteriormente foi possível, através das eleições, eleger líderes mais moderados, mais reformistas, entretanto o regime aumentou muito a sua dimensão mais repressiva, diminuiu muito a sua dimensão, se quisermos, mais democrática, precisamente porque uma das questões que era muito discutida era que Raisi era o sucessor provável de Khamenei. Khamenei já tem 85 anos, portanto, enfim, tem de se colocar a questão de que ele a certa altura irá morrer, portanto o cargo é vitalício de guia supremo, e portanto aí a seguir há um processo de seleção. O próprio Khamenei foi também Presidente da República, portanto teve um percurso que se começava a assemelhar muito a Raisi, e portanto havia essa especulação, e portanto
também porque há essa questão da sucessão, a linha mais dura está realmente, claramente, a aumentar o controle sobre o sistema, a reduzir aqui as válvulas de escape, a possibilidade de candidatos mais reformistas que podem pôr mais em questão a natureza do regime, terem poder significativo e, portanto, não sabemos em concreto, mas é provável que seja realmente alguém próximo do Guia Supremo que dê garantias, digamos, de não colocar em questão as suas opções, as suas prioridades, como apesar de tudo aconteceu um pouco no passado. Alguns destes presidentes tinham claramente uma linha mais moderada, mais reformista do que a do Guia Supremo. Bruno, quanto à guerra na Ucrânia e ao pedido de Emmanuel Macron, Zelensky rejeitou a ideia de tréguas durante os Jogos Olímpicos, disse que não confia em Putin, que ele não vai recuar e que ninguém garante que a Rússia não fosse aproveitar isso para trazer as suas tropas para o território ucraniano. Bruno, tendo em conta tudo o que temos visto até agora, é mais do que válido que Zelensky pense assim? Sim, ou seja, todo o histórico deste conflito, no fundo, são sucessivos exemplos da Rússia a não respeitar os compromissos assumidos, no fundo a mentir de forma bastante clara a todo o mundo, ou seja, recordo que esta invasão começou com uns chamados exercícios militares que se arrastavam já há alguns meses, que permitiram no fundo, ou que levaram à concentração de quase 200 mil tropas russas na zona da fronteira da Ucrânia, e quando isso foi, digamos, denunciado, quando os países ocidentais mostraram preocupação por isso, a resposta de Putin foi isto: não, isto é um mero exercício, e até, enfim, poucas horas, um dia antes da invasão começar, desta invasão, a invasão em maior escala que se viu na Europa desde 1945, ele estava a dizer que as tropas até estavam a retirar, iam retirar, portanto, realmente não há nenhuma razão depois disso para ter grande confiança naquilo que Putin diz ou os compromissos que assuma, e portanto parece-me razoável não exigir a Zelensky que no fundo confie cegamente nessas ditas tréguas olímpicas, não é? Sim. No terreno as coisas estão complicadas para a Ucrânia. Zelensky pediu Patriots para defender Kharkiv, enquanto Putin diz que a conquista deste território não faz parte do plano de Moscou e que a ofensiva nesta região só foi lançada por uma questão de autodefesa. Bem, é preciso um grau grande de hipocrisia para afirmar algo desse tipo. É verdade que a Ucrânia fez mais ataques nesta região, sobretudo à cidade de Belgorod, mas que é um nó logístico muito importante, distribuição, digamos, de material por toda a frente. Não faz nenhum sentido e, portanto, mostra também bem qual é o tipo de mentalidade que temos aqui. Portanto, no fundo, a Rússia exige poder invadir em paz um país vizinho. Portanto, exige que, ao mesmo tempo que bombardeie indiscriminadamente cidades, alvos civis na Ucrânia, que os ucranianos não ataquem qualquer tipo de alvo, mesmo militar, mesmo que tenha a ver com a infraestrutura logística que apoia as tropas no interior do território russo, a partir do qual está a ser também atacado. Portanto, isso realmente não faz sentido. Agora, é verdade. E já não surpreende, não é, este tipo de discurso? Este tipo de discurso não surpreende. É verdade que isso significa que realmente esta zona aqui era uma zona onde era possível, onde era até provável que houvesse algum tipo de esforço ofensivo russo no momento em que isso fosse possível. E realmente todos estes meses também em que a Ucrânia esteve muito limitada na sua capacidade de se defender por causa do corte na ajuda americana, pelas razões que sabemos de política interna americana, que isso aumentou muito o desgaste das forças ucranianas, que já estão, digamos, muito desgastadas por mais de 2 anos de guerra, e portanto isso abriu aqui uma oportunidade realmente à Rússia para aumentar os seus esforços ofensivos. E pronto, para já, como dizias, é realmente uma situação difícil para a Ucrânia. Não é por acaso que o próprio presidente Zelensky adiou uma visita, que por acaso até era a Portugal e Espanha, até a situação estar mais, digamos, mais consolidada, mais para haver aqui garantias de que realmente a ofensiva foi travada. Portanto, é realmente uma situação difícil, em particular nesta zona, mas até noutras, porque isto também obrigou a Ucrânia a desviar tropas mais para o norte e, portanto, criou mais oportunidades a avanços russos no sul e no leste. Mas para já não assistimos também a uma ruptura da frente, e as próprias declarações também de Putin, essas eu acho que podem merecer algum crédito, não é? No fundo, que ele queria sobretudo criar aqui uma zona de tampão, também parece indicar que a Rússia quer gerir expectativas, não é? Portanto, não está aqui à espera de uma ruptura completa da frente e a possibilidade de repente de poder começar a conquistar território significativo, inclusive aqui a cidade de Kharkiv, que é a segunda mais importante da Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela tua análise. Um bom dia, Bruno. Bom dia, Até obrigado. Amanhã. Muito obrigada. Amanhã.